Fala pessoal, aqui é The Kraken Music, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Pirates House Podcast, com a Mama Kraken aqui comigo. Yeah. E gente, eu acho que o episódio de hoje vai ser muito especial, porque nós estamos num momento crucial do Ano do Tigre. Acho que todo mundo já percebeu o que está acontecendo com o Brasil, com a nossa vida, com o mundo, porque não são movimentos isolados no Ano do Tigre, são vários movimentos ao mesmo tempo. E Mama Kraken já queria começar o podcast, mas eu falei, deixa eu abrir pelo menos. Não, mas eu queria falar porque não é uma questão só do Ano do Tigre, né? O Ano do Tigre é o chacoalhar. O que o tigre significa? Significa purificação. Uhum. Então, dá para entender que purificar significa coar, separar, as coisas são dessa forma. Então, e o Ano do Tigre, quem tem gato sabe, o gato adora o movimento, eu tenho gato, eles se interessam pelo movimento e se desinteressam pelo movimento na mesma proporção. Então, ou seja, os movimentos no Ano do Tigre, eles são ágeis, fortes, contundentes. Quem levou uma arranhada de um gato sabe o que acontece. É forte, por mais rápido que ele seja, ele deixa marcas, arde, mas da mesma forma ele se interessa por outro movimento. Então, o que acontece? Esses movimentos eles são constantes, rápidos e eu costumo dizer que parece uma máquina de lavar roupa. Joga para todos os lados e torce e vai. E é assim que a gente vai estar. A gente vai estar ainda esse ano. E lembre-se, todo mundo fala, o ano termina em dezembro. Não, 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 não. O Ano do Tigre só termina em fevereiro. Então, tem muita água para rolar ainda dentro do Ano do Tigre. Mas por que eu quis começar? Porque, olha só, nós entramos num novo ciclo. A partir do Ano do Rato, que eu não preciso explicar 2020 para ninguém, né? Foi uma ruptura muito grande, e a partir daí está se iniciando um novo ciclo. Eu não quis falar era, porque as eras às vezes são 20 anos, ou tem lugares que põem 10 anos. Vamos botar então um novo ciclo. Um novo ciclo dentro da energia dos anos, dos animais e dos elementos do horóscopo chinês, do zodíaco chinês. Que são 60 anos. Que são 60 anos. Então, há um movimento que se iniciou em 2020 e que vai aí ao longo dos 60 anos. Então, por que tem essa energia do tigre agora? É uma energia muito chacoalhada e movimento para tudo quanto é lado. E por que eu comecei isso? Porque não vai mudar, gente. Início de ciclo, as coisas são intensas, sabe? Elas são intensas. Depois elas começam a ter uma normalidade. Pegando até um pouco do gancho do que você falou no podcast passado, as pessoas que se acostumaram muito com o ritmo do ciclo passado. E no ciclo passado a gente está falando de antes de 2020, elas estão se sentindo muito perdidas e não adaptadas a esse novo ciclo. Esse novo ciclo vai se sentir perdida. Ou seja, todo mundo vai se sentir sem chão. As regras mudaram, né? A velocidade aumentou. A velocidade aumentou, as regras do jogo elas mudaram e a gente ainda não sabe quais serão as novas regras, né? Mas o fato é que notícias, movimento, rupturas, ida, só não tem como retornar ao anterior. Isso não vai acontecer. É mais fácil as pessoas morrerem do que elas retornarem num ciclo anterior. Então, esquece o que foi, o que será é que a gente vai ter que montar hoje. Então, por que eu estou falando isso? Por que a gente deu uma parada no movimento que a gente ia explicando para falar sobre esse momento?
Porque muita gente está dizendo assim, ai, não vejo a hora disso tudo passar. Não vai passar, não vai passar. Início de ciclo é muito intenso. Ano que vem é ano do coelho, então vem muita fofoca, muito movimento. Aí sim começa a ter os eventos, as pessoas, porque é um ano Mas ainda sociável, é um ano muito tenso. mas é um ano muito tenso. Sem tanto movimento, mas porém muito tenso. À espera de alguma coisa acontecer. Então, o coelho, ele tende a ver, assim, coisas que podem dar errado. Então, você imagina um ano dessa É um ano de forma. muita especulação e por aí vai. Exatamente. Por quê? Porque início de ciclo é o quê? Pega o ciclo anterior, rompe, 2020 está aí, e vamos montar um novo ciclo. Tá, mas essas transições, elas nunca são tranquilas. Nas transições das estações, é onde que o ser humano fica doente. Pode olhar. O chinês, a medicina chinesa, são nas transições, no final de uma estação e início da outra, é que começa a ter os problemas. Por quê? Porque você não teve energia suficiente naquela que passou, você não vai ter energia suficiente para mudança. Então, existem esses ajustes e as pessoas acabam ficando doentes nessa época. Então, o que que acontece com isso? Eu tenho que passar. Aí que meu celular O travou. celular dela travou e aí Todo agora mundo quer falar comigo. ela tá usando e aí eu presto atenção. Então, o que que acontece? O que que está acontecendo? O ciclo anterior, ele foi rompido. O novo ciclo ainda não foi montado. Ele está se montando, ele tem 60 anos para se montar. Então, tudo que estava errado no ciclo anterior, ele vai estar aparente nesse ciclo, no início desse ciclo. Só que ele não consegue se enraizar. Por quê? Porque não existe mais o ciclo passado. Agora existe um outro movimento. E por que que a gente está trazendo isso? Que é uma coisa até que a gente não queria falar muito, mas por quê? Porque você está no meio dessa máquina de lavar. E você vai precisar trabalhar. Você vai precisar ter uma alta performance. Você vai ter que ter a sua vida, você vai ter que se organizar. E o mundo externo, o mundo à sua volta, não vai estar tranquilo para que faça isso. Sabe? Você vai encontrar todas as informações e informações de tudo, porque como é início do ciclo, ainda existe a informação anterior, olha, viu o que que o mundo foi, olha o que que vai acontecer, e não existe ainda a informação do futuro, existe a especulação, existem as pessoas que projetam o futuro, pessoas que falam, olha, o mundo agora vai ser dessa forma, mas a realidade é que quem está no futuro não sabe, porque o futuro vai ser montado agora, e quem está no passado fica tentando puxar o mundo para trás. Então, e você nisso aí? Eu, inclusive, quando você estava falando, eu estava aqui pensando que só há uma forma de você continuar crescendo independente do terreno que você esteja pisando. Porque o que aconteceu foi o seguinte, apagaram a luz, ninguém sabe como é que é o terreno. Exatamente. Entendeu? Falaram que o terreno mudou, você pode sentir que o terreno mudou, mas você não consegue enxergar como ele é. Você não vai conseguir ler com os seus sentidos físicos. E, Não vai. não, você até sente, mas você não enxerga. Não enxerga. E aí você não tem como saber. E aí eu posso dizer como alguém que escala e teve que fazer o treinamento de escalada à noite. Existe uma parte da escalada que é o treinamento final, para saber se dá para confiar em você na hora que estiver escalando. Que vendam os seus olhos e você tá no alto da pedra e você tem que fazer a segue, a segurança para você descer. Então, você tem que fazer usar o equipamento, passar a corda no escuro, fazer todos os nós e descer a outra pessoa, como se ela estivesse machucada, sem enxergar. Então, você tem que pegar tudo aquilo que você já sabe e conseguir fazer isso de uma forma automática, sem depender do teu raciocínio. Exatamente. E dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Então, quem trabalha com risco sabe que dá para fazer. Por quê? Porque ele se prepara para o risco. Para o risco, para o exatamente. momento de tensão. Aquela pessoa que não se preparar, que ela não tiver uma inteligência emocional, que ela não tiver
trabalhado a mente dela, ela não vai conseguir andar, porque nós teremos anos muito intensos, como foi esse, anos menos intensos, mas muito rápidos, com informações. Mas ele intercala e a Ele intercala. preparação é muito grande. Não E vamos nós esquecer o ano do temos dragão. o ano do dragão, entendeu? E se ele for o que eu sou, vai ser tenso. É o ano do dragão madeira, gente. Exatamente o que ela é. Se ele for o que eu sou, vai ser tenso. Então, por que a gente está falando isso? Porque a hora de preparar é agora. Porque você fez um post ontem dizendo o seguinte: quanto mais a sua mente se permite errar. Exato. Porque essa é uma pergunta crucial. Porque as pessoas viram e falam assim, não, eu tenho tempo. É mesmo? Mas o tempo ficou curtinho. Não. Você perguntou pra sua mente se você tem tempo mesmo? Não, Você até perguntou... porque o tempo da mente não é o tempo linear que a gente tem agora. Porque você vira e Físico. fala, eu não vou agir. Mas não existe não agir, não existe essa escolha. Não existe você não fazer mais. Você tá sempre fazendo, até quando você decide não fazer. Porque quando você decide não fazer, você tá tirando de você a tua situação seguinte da prosperidade. Sim. E você não está voltando para a mesma situação que você estava antes. Porque não tem outra Porque não situação. existe Não mais existe a outra mais. situação. Exatamente. Então, você está voltando para algo que não existe. Por causa do seu medo de pisar em algo que você ainda não conhece. E a questão do melhorar ou piorar depende de você. Uhum. Nós vamos ver que já víamos antes que existem vários mundos vivendo dentro de um mundo só. Existem pessoas que só acreditam no que vê. Primeira dimensão. Tem gente que só acredita no que vê. Uma dimensão. Tem gente no que vê e o que sente. Segunda dimensão. Tem gente que já projeta. Terceira dimensão. Nós temos várias dimensões dentro do... E o já 7? tentou conversar com uma pessoa que é pão, pão, queijo, queijo? Você não consegue conversar com ela. Aí você imagina como você vai projetar... Você imagina o chat, né? Eu imagino o Você chat. vai projetar um mundo que você vê em 3 dimensões, ou seja, você sabe, em 4 dimensões, você sabe, você pega esse celular travado... Você está vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Aliás, quem tá aqui... ele pode ser um ótimo exemplo. Olha só, e daqui? Não, só um minutinho. Aqui, você está vendo rosa, né? Eu estou vendo o celular travado. Quem está aqui está vendo... Se eu falar isso aqui é largo, o outro está vendo fino. Uhum. Entendeu? E quem é que está certo? Todos estão certos. Só que nós estamos olhando para um prisma só. Quando a pessoa olha assim, ela já sabe melhor o que tem. E por que eu estou falando isso? Você quer dar um exemplo? Então Quero dar um exemplo que vai ser ótimo. Gente, esse aqui é um iPhone 14. Eu comprei ele, não tem nem um mês. Ele é de última geração. Ele tem mais de 500 gigas de memória. Ele é ótimo. Os recursos dele são fantásticos, mas ele tá travado. Ele ainda tá em 943. E eu não consigo destravar ele. Eu tô rindo porque o meu velhinho Entendeu? tá funcionando. Então, o meu velhinho tá funcionando. Você tá estragando meu exemplo. O iPhone é um dos melhores, né? Acho que maior do que ele, só 1 tera. Uhum. Ele tem uma memória ótima. Os aplicativos estão perfeitos aqui dentro. Tá tudo funcionando perfeito. Mas nesse exato momento, ele não serve de nada. Exatamente. Então, assim, o que adianta toda a sua capacidade? Vamos lá. O que adianta tudo que você estudou, tudo que você construiu, tudo que você trouxe para você, se você tá travado? Você entendeu que até um Nokia de 500 anos, aquele que você taca na parede e racha a parede, aquele celular assim, mais o jogo da cobrinha, então, ele tá mais útil que um celular de última geração. Então, de que adianta? E eu falo isso porque eu tive muitas alunas que tinham formações absurdas, assim, top do top. Se o emocional travar, nada vai. Por quê? O emocional tá ligado à sua mente criadora.
Estado O criativo, né? estado criativo Ah, eu quero falar sobre isso. é a sua parte de criação, é o que vai criar a sua realidade. Nós investimos demais na nossa mente, sabe? Consciente, essa que a gente está aqui. Uhum. Então, informação, 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 E é informação. aquela que trava. Exatamente. Por quê? Porque o emocional é o que vai te fazer possibilitar a criação disso tudo. É o emocional. E Uhum. quando o emocional, mas uma pessoa só criadora, sem estrutura, também é complicado. Você precisa de campo. Lembra da aulinha do Yin e Yang? Você precisa de campo. As duas precisam estar agindo nunca em igualdade, porque igualdade você vira o criador. Eu acho difícil que a gente vai virar o criador. Uhum. Então, sempre vai ter uma desigualdade, mas que seja pequena para que o campo criador exista. Você acessa o estado de criação. Exatamente. É diferente. Exatamente. Mas como é que você acessa? Emocionalmente. Emocionalmente, essa desigualdade formando campo. Uhum. Entendeu? Agora, eu digo até que você acessa emocionalmente, mas você repete quando você entende isso pelo teu raciocínio. Porque aí você consegue replicar. Aí você entendeu qual é o processo que você está passando. Exato. Por isso que você não pode descartar o outro lado. Uhum. Agora, uma formação intensa não significa que essas pessoas vão conseguir ir muito além, porque se elas não trouxerem o emocional junto, não vai. Então, quantas vezes você aprendeu alguma coisa, você está fazendo um curso novo e tem aquela conversa mental? Porque o problema é que as pessoas acham que elas vivem no mundo físico, e elas não vivem no mundo físico. Você vive no mundo mental. O tempo todo. O tempo todo. Então, quando você está aprendendo, a sua mente está assim, muito difícil. Não vai dar para entender tudo isso. Será Nossa, que é isso muito faz confuso. sentido mesmo? Isso faz sentido? Isso funciona? Vai dar para usar Eu não isso? sei se eu acredito nisso que você está falando. Eu não sei. Essa conversa mental tá ali juntinho, né? Aquela coisa, fontes, vozes da minha cabeça, Uhum. é o tempo inteiro. E aí você tá assim, nossa, eu acho que eu vou precisar fazer outros cursos. Aí você, como você tem não esse que tá travado, essa aqui eu vou rir muito, o tempo todo você vai estar ali. Eu preciso fazer outros cursos. Nem você está ouvindo o que você está falando, você já está procurando aqui os novos cursos que você tem que fazer. Ou então, muitas vezes, você tá aprendendo, mas a sua mente tá em casa, tá na situação de ontem, tá não sei Exatamente. aonde. Quando eu chegar, será que o jantar está pronto? Tá na O que situação vai do ser? país. Será que eu esqueci de fazer as compras? Será que eu fiz? Gente, esqueci de pagar aquela conta. Meu Deus, e agora? Então, a sua mente está o tempo todo junto. Aí você fala assim, eu tenho algum problema em aprender. Não, você não tem. Você tem uma conversa mental junto com você o tempo inteiro. Você não tá ali, você tá aqui. E essa conversa mental é o quê? É a sua parte emocional, que é a fonte criadora, que é o seu subconsciente, que não tá, ele não tem um equilíbrio ali. Então ele fica falando. A sua mente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. O seu subconsciente vai mandando. E a conta que não pagou, aí você faz a lista. Aí você fica, será que tem? Olha, os pensamentos começam a chegar. Será que você tem saldo suficiente para fazer essa conta? Meu Deus do céu. Se fechar agora o tempo, como é que eu vou fazer o pagamento só amanhã? E aí vai ter juros. E, menina, é uma conversa louca. E aí a pessoa diz assim, eu não consigo me concentrar. Mas como que você vai se concentrar? Como que você vai fazer? Como que você está criando um projeto, você coloca um projeto, aí vem uma notícia do país, vira tudo de cabeça para baixo, e aí todas as pessoas entram num processo de insegurança. E a sua segurança de dar andamento àquele projeto, como é que vai ser? E se você investiu naquele projeto? Porque não vai ser nem a primeira nem a segunda vez que isso vai acontecer. A situação externa vai tomar um tombo desfavorável. Todo mundo sabe que o mundo está caminhando para uma crise econômica. Uhum. E se isso mudar? E se histórias que você tinha certeza que eram reais, você descobrir que era uma mentira? Porque esse é o momento que vai acontecer. Nós temos aí até o ano do dragão para culminar essa história toda, né? Que o ano do dragão de madeira é essa cor aqui. A irritabilidade vai vir, que é uma beleza. Então,
se tudo que você achava que era real, de repente, num mundo mais acelerado, você Mas descobre é o ano dos grandes lançamentos. exatamente, de que nem tudo era real, tá subindo muita coisa nova, mostrando para vocês, olha, isso aqui que você achava não é isso, aquilo que você tinha certeza não tem tanta certeza assim. E aí, como é que você vai montar os seus, como é que você monta os seus projetos? Como que você monta teu planejamento num mundo que não te dá base, que não dá para você fincar os pés no chão? Porque o mundo mais acelerado, você tem outros sentidos que precisam ser desenvolvidos. A sua intuição tem que estar mais desenvolvida, sabe? A sua percepção de mundo vai mudar, sabe? As suas memórias antigas, elas estão pesadas, elas estão leves. Você consegue acessar memórias boas, criativas, Se ou você você... só vê memórias limitantes, que é difícil, a gente tudo é diria até que nesse difícil, caso é uma mente rígida. rígida, exatamente. É tudo difícil, é tudo nada acontece comigo. Eu nasci com um alvo nas costas, sabe? O Criador marcou um alvo nas minhas costas. Uhum. Isso não acontece, isso não existe, sabe? Tudo acontece comigo, sabe? Você não sabe como eu sofri, você não sabe como eu sofro. E como é que vai funcionar esse planejamento? Como é que você vê o horizonte naquela forma? Bom, eu vou dizer como que funciona. Só uma forma. Se você continuar estudando, tem gente que estuda as leis universais, tem gente que. E eu posso falar isso porque eu trabalho com isso há anos. Muitos anos. Anos. Sabe? Eu montei minha vida ensinando as pessoas por esse prisma. Eu trabalho com a parte chinesa há anos. Toda a minha formação é em função disso, além de ser bióloga, que também olha o quê? O que o biólogo olha? Ele olha tudo, ele é o estudo da vida. Não podia ser diferente que eu fosse buscar as outras coisas. Então, presta atenção. Você já estudou demais. Não é você lendo 20 vezes as leis universais que isso vai fazer algum sentido para você. Porque uma coisa é você entender como ela funciona, a outra é utilizá-la como experiência. Há uma diferença muito grande. É uma coisa sobre você falar sobre prosperidade, você falar sobre mentalidade, a outra coisa é você ter. Exatamente. Então, a experiência é que vai te trazer o conhecimento, tá? É você pegar o que você aprendeu e aplicar na tua vida. É a cola, né? Exato. É a cola que aquela informação, ela agora já faz parte de você. Então, independente dos cenários que venham, e ainda vão vir muitos, não se... Ah, mas será que é no Brasil? No Brasil e fora do Brasil, gente. Nós não moramos em Marte. Então, na Terra vai ser dessa forma. Vão vir muitas informações. Existem aqueles pioneiros que vêm falando. Talvez eles não saibam com certeza, porque é o início de um ciclo, então não vão saber com certeza, porque por maiores que fossem as previsões, ninguém falou do Covid quando veio, 2020, e isso aconteceu, todo mundo tinha uma prévia, alguns já tinham falado, outros já falavam, mas na realidade ninguém sabe. Então, as pessoas projetam. As pessoas da terceira dimensão, elas já estão projetando para a quarta, e elas já estão vendo o cenário, mas é diferente quando você vê um desenho, outro quando você vê uma maquete. Há uma diferença muito grande. Então, o que acontece? Os cenários vão vir. Eu não me preocupo com os cenários. Por quê? Porque eu aplico aquilo que eu aprendi. Tem pessoas que querem aprender, e eu já lidei com várias, assim, que queriam aprender, queriam entender, queriam aprender, e elas passaram o tempo todo estudando, e zero prática. Ou seja, é porque eu não acho tem que... como. Lembra daquilo que eu falei? Que existe o que você faz, e isso importa. Mas a razão pela qual você faz é mais importante do que aquilo que você faz. Exatamente. Então, o porquê. a pessoa que quer aprender em excesso, ela quer aprender para que isso acalme o medo dela. Sim. O medo de agir, o medo de fazer errado, o medo de perder. Então, o que ela está fazendo, ela não está aprendendo. Ela está postergando a ação. E aí ela fala que é porque eu ainda não fiz isso, é porque eu ainda não entendi isso aqui direito, e eu não entendi isso. E vai estudando. Excesso de informação, chega uma hora que isso também bloqueia. Porque ela não está aprendendo. Ela está tentando se movimentar
para tampar o medo. Assim, Como se o medo saísse pelo movimento. Mas aí é aquela coisa, né? Quando você não consegue se equilibrar, você anda mais rápido, porque aí você se equilibra na rapidez. Só que isso gasta muita energia. E é por isso que o medo tá paralisando. Porque ela tá gastando energia demais e aí ela fica paralisada. Então, você não está com excesso de aprendizagem porque você não entendeu. Você está com excesso de aprendizagem, você está com medo. uhum. E o medo, ele não some pelo conhecimento. Eu E ele sei não que é já falaram criativo, isso. né? O medo não é criativo, então ele não consegue aprender. Quando você está no estado de medo, você não raciocina. Você só é reativo. Exato. Você só é reativo. Então você tem que sair do medo, você tem que sair do estresse para que você comece a absorver. Para que você ande no escuro. Exato. Porque até o ano do dragão, nós vamos andar no escuro. Então, não é para assustar ninguém, é a hora de se preparar. Não fique esperando o externo funcionar. Nada vai acontecer na tua vida para que você chegue a algum lugar. É você que chega e aí tudo muda ao seu redor. Existem pessoas hoje, na primeira, na segunda e na terceira dimensão. Existem pessoas na quarta dimensão. Tem pessoas que dizem, na quinta, que dizem, eu quero, eu faço. O que difere essas pessoas? Existem fórmulas para isso. E isso funciona. Por quê? Porque que em crises tem gente morrendo e tem gente crescendo, mudando, simplesmente desabrochando coisas que você nem via e aquele projeto surge na sua frente. Por quê? Porque tanto a crise quanto os momentos prósperos não são a mesma coisa, não são de coisas diferentes. A crise é a ausência de prosperidade. Mas as pessoas que estão focadas na prosperidade, um é yang, outra é yin. Então, se você está em crise, você está na escassez, é porque você está no lado contrário da abundância. Você está na ausência de abundância. Como é que se sai de um estado para outro? Quando você começa a migrar para a abundância. E como é que você aprende? Saber disso mudou a vida de alguém? Não. Você precisa experimentar. E por isso que a gente até trabalhou, fez um projeto para esse final de ano, que não era para ser feito nesse final de ano. Não. Mas nós Eu já fui sabíamos. contra, depois eu fui a favor, depois eu fui contra e a favor de novo. Mas por quê? Porque no final do ano é onde o tigre ia ficar mais tenso. Por quê? Porque Nós não chegamos ainda no mês do rato. misericórdia, então aguarde. Então, cada mês ele representa um animal do horóscopo chinês. Então, existem meses Não que é dão uma força maior do não que a é do uma ano. força maior do que a do ano, mas imagina uma força que rompe junto com uma força de movimento. Entendeu? Pois é. Então, até perdi o fio da meada. Nós não estamos Na verdade, o mês do rato, ele vai começar exatamente depois do Clube da Prosperidade. Então, eu não tinha pensado nisso, mas eu achei que no final do ano, por uma questão assim, era interessante que a gente montasse alguma coisa. Porque há uma forma de você aprender e você criar uma realidade. É pelo teu emocional, porque você já vem ouvindo muito, você já vem aprendendo muito, você já vem se envolvendo com essa história. Mas isso não está mudando totalmente a tua realidade. Por quê? Porque você precisa botar em prática. Eu entendo a dificuldade de colocar em prática, porque eu coloquei em prática numa época que não estava tão intensa. O mundo andava mais devagar. E por eu ter conseguido, eu criei a Carol assim. Então, nós tivemos esse tempo. Quem está agora não tem esse tempo. Eu pude aprender isso com full time, né? Sabe? O tempo todo, a gente estava criando novas. Não que fosse mais fácil. Nós estávamos criando uma nova realidade, uma estrutura musical em que eu não entendia a patavina daquilo. Não sabia quem buscar, quem procurar e tive. Mas eu falei, dá. Se a gente aplicar, a gente consegue. Nós aplicamos e conseguimos. Então, e essa fórmula é aplicável em qualquer área da tua vida, sabe? Não é só uma área financeira, é área familiar, é área pessoal, área de todas as áreas.
você consegue aplicar, porque a fórmula é única. Então, quando eu cheguei para ela, eu falei assim, poxa, vamos fazer um evento no final do ano, porque ela consegue, pela música, você consegue criar o cenário, Sim. que a arte consegue criar. Uhum. Da mesma forma que o cinema consegue te colocar numa guerra sem você estar lá, consegue te colocar em alguns lugares sem que você esteja lá, você sente, você cria até substâncias, porque você tem gente que sua frio, tem gente que chora, ou seja, fisicamente você reage. E por que a gente não por que não fazer a mesma coisa que já se faz na Universes, mas de uma forma com conhecimento, juntando conhecimento, que é a minha área, mas eu não sei criar esses ambientes, sabe? Eu não sei criar esses ambientes. E eu tô, assim, chocada, porque foi uma coisa que eu falei que precisava em 98. Uhum. Em 1998, eu falei, essa era vai precisar disso. E eu montei um vídeo com áudio, entendeu? Já sei até Que onde você vai foi a história. criada com isso. Foi. Eu montei um vídeo com áudio Aham. e eu falei assim, tá, esse congresso, as pessoas, os palestrantes precisam só seguir isso aqui, porque isso aqui eu consigo ambientar. Claro que não fui eu que fiz, eu sentei do lado de alguém Uhum. que fazia, porque eu não tenho nem essa paciência, e comecei a dizer, joga essa imagem, joga esse som, joga isso, joga aquilo, porque eu já tinha feito em pequenos grupos e tinha dado certo. Eu falei assim, então vamos jogar. Em 1998, eu fiz um congresso para 2.500 pessoas e eu fiz esse áudio. E fiquei com muita raiva porque os palestrantes não conseguiam dar andamento, eles não conseguiam pela palestra, e eles falavam exatamente sobre esse momento, eles não conseguiam jogar esse momento naquela coisa. Eu falava assim, gente, mas não está criando o clima. Mas ainda assim foi muito legal. Por incrível que pareça, eu vendi mais o vídeo do que qualquer outra coisa. E nem era essa a proposta. Fiquei 6 meses depois produzindo esse vídeo em looping para poder dar vazão ao que estava pedindo. E a partir dali eu comecei uma busca que eu falei, se não mudar emocionalmente, na parte física, não adianta ficar pelo intelecto, porque o intelecto não conseguiu acompanhar o emocional. E eu fiquei impressionada que ontem eu dei uma cutucada nela, falei assim, vai fazer, você tem que fazer. E dragão de madeira, quando fala na cabeça, é impressionante. Uhum. E eu falei, e nós fomos dormir cedo ontem, né? Nós quem? Não, eu fui porque a internet estava instável, a gente não conseguiu fazer o treinamento, e aí foi. E ela não dormiu praticamente, porque o que ela me apresentou hoje foi uma versão exata e muito atualizada daquilo que eu tentei fazer em 1998 e não conseguia. E detalhe, eu nunca vi esse vídeo de Você não viu esse 1998. vídeo e eu não falei para você disso. Não. E agora, na vinda aqui pro podcast, ela me mostrou. E eu falei, é isso. Dentro do carro, com o computador aberto e tal. Nós chegamos antes. A primeira vez no podcast que nós chegamos meia hora antes. Uhum. Nunca conseguimos essa proeza. Nunca. Ou seja, a gente trabalhou a frequência até o trânsito andou. E nós viemos Uhum. pelo caminho mais longo hoje. E realmente, como muda a frequência? Por isso que eu digo, existem vários mundos dentro do mesmo mundo. Qual vai ser o seu? O seu vai ser o mundo do desespero ou vai ser o mundo da prosperidade? Vai ser o mundo da abundância ou o mundo da escassez? Porque vão ter... Esses mundos estarão todos misturados. E quando ela me mostrou aquilo ali, eu olhei e falei assim, gente, mudou toda a minha programação do que eu tinha feito de palestras. Por quê? Porque quando ela me mostrou uma música e falou o seguinte, isso dá para mostrar uma parte de gelo, essa aqui dá para mostrar o do sol. É o yin e o yang, você não precisa ficar anos tentando entender o que é o yin e o yang. Ela, em 5 minutos, pelo som,
ela mostrou? Mas por que que isso aconteceu? Porque você sente. Você sente o que é ruim. Isso não está fora de você, isso está dentro de você. O que que acontece? As artes, todas elas são caras e vendem muito bem, porque as artes, elas trabalham para o seu plano mental. E todas as outras coisas que você compra e você usa, trabalham para o seu plano físico. Então, você compra uma comida para o teu plano físico. Você compra uma roupa para o teu plano físico. Você ouve uma música para o teu plano mental. Você vê um filme para o teu plano mental. E o plano mental, ele é ilimitado. O físico é limitado. Uhum. Por quê? Porque ele demora mais para se mudar. Porque ele é mais pesado. As coisas físicas, elas estão em movimento, porém é um movimento tão lento que você não percebe. Entendeu? Então, o que você considera aqui físico, não é sólido. Só está em movimento, menos movimento do que, enfim, seria o suficiente para você ver se mover. Então, o que que acontece? Quando você pega uma música, você já foi no estúdio comigo, praticamente todas as músicas que eu fiz, você estava no estúdio comigo. Gente, pra você ver, deve ser um negócio muito bom, né? Porque um dragão madeira foi pro estúdio, o negócio é muito bom. E horários assim absurdos, às vezes depois do trabalho eu ia. Agora, eu vou falar uma coisa. O estúdio, não sei quem já chegou a ver uma produção musical, não é nada emocionante. Não. Não tem nada de emocionante. É uma área muito técnica. Esse negócio de, não, eu pensei, aí chegou e aí eu fiz, existe, mas é uma parte muito pequena. É uma parte muito técnica. A gente está prestando atenção se a frequência, né? se a frequência está movendo, se aquela palavra dali está conectando. Entendeu? E a gente está sempre prestando atenção em como criar o cenário no plano mental. Uma das coisas que mais se aprende dentro da produção musical é o seguinte: quais recursos você vai usar para os seus sentidos físicos pintarem um cenário no seu plano mental. Então, o reverb é para ser um lugar grande, o delay é para ser um lugar como se fosse uma cadeia de montanhas, ou seja, que de uma certa forma reflita. Então, cada um dos efeitos que a gente usa, cada uma das formas que a gente... No momento que você faz a mente criar, olha o estado que você foi. Você foi por um estado criativo. Não, e você tem que não eliminar, mas desconectar o medo nessa hora. E isso acontece num processo mental automático. Você não pensa para isso. Então, lógico, tem músicas que são perfeitas para dar medo, mas não são músicas que trabalham o estado criativo, tá? Até porque se você não tiver esse tipo de música num filme de suspense, não tem susto. Não tem susto. Entendeu? Não tem medo. Então, o que que acontece? Como a arte, ela trabalha para o plano mental, ela consegue te levar a estados que, de repente, o seu físico ainda não experimentou. E quando você faz isso, você dá saltos, porque uma vez que você já esteve nesse estado mental, você consegue visitar depois. E aí você consegue criar coisas no plano físico. Por quê? Por causa daquele processinho. Você pensa... Quanto mais você pensa, quanto mais você permanece naquele estado mental, você começa a gerar emoções para isso. E a partir das emoções repetidas, você começa a ter ações. E ações repetidas viram hábitos, e hábitos constroem tudo. Praticamente tudo. Pois é. Então, quando a gente está falando do evento de alto impacto, é para que esse processo aconteça mais rápido, direcionado e dentro da prosperidade. Porque você faz isso diariamente, porém... Você desloca, né? Eu comecei a falar sobre isso... Porque eu fiquei impressionada, porque eu não tinha visto ainda. Eu estava reclamando ontem que ela ainda não tinha colocado e eu não tinha entrado ainda no evento, que ela estava montando uma coisa, eu estava montando outra, e que isso ainda não tinha casado, né? E hoje ela me mostrou isso e mudou a minha parte toda, né? Toda a minha parte. Por quê? Porque muita coisa que precisa ser falada de novo, seria só falada. Quando você pode sentir. E no momento que você sente, você cria. Você entra no estado criativo. E não há forma mais rápida de você entender do que você criar uma experiência. Mesmo que essa experiência não seja ao longo da tua vida, seja naquele momento.
E eu fiquei impressionada com isso, e aí eu falei, não, deixa eu começar, porque eu preciso falar sobre isso. Uhum. Porque são coisas que eu tento montar desde 1998. Porque muita gente usa, mas usa de forma errada, usa de forma não conecta, não tem a conexão, porque precisa de um músico que seja focado nessa história, não uma música aleatória, porque existem músicas que que cabem dentro desse processo, mas não são todas. E qual é a sequência que vai dar? Como é que você vai fazer? Eu tentei fazer porque eu tenho essa área criativa, eu tenho essa área do feeling, mas eu montei uma coisa e ela não criou o clima exato. Eu falei, não sei. E agora ela, numa noite, sem saber, ela montou esse clima. E eu fiquei Mas sabe o impressionada. que que é? Tem certas coisas que a gente não vai poder explicar muito ainda. Até porque eu não quero falar do trabalho de ninguém. Mas muitas organizações nas palestras, elas são feitas de uma forma que você dá uma quebra muito grande Porque e nós a temos, pessoa depois ela tem resistência ao conhecimento porque dali. nós temos conteúdo, Uhum. mas nós não temos essa Você viu formação que de a minha frequência. estrutura inicial ela é totalmente diferente. Você nunca viu aquilo em nenhum lugar. Totalmente. Então, mas porque nós temos a estrutura, sabe? Nós só. Eu posso falar de cadeira, porque eu pegava a estrutura e criava um ambiente sonoro para somar com essa estrutura. Mas não saía da forma que eu sabia que tinha que fazer em termos de frequência. Porque eu conheço frequências, eu conheço a estrutura, mas eu não conseguia juntar as duas coisas. Aí chega uma pessoa que sabe de frequências e ela organiza aquilo de uma forma no tabuleiro de xadrez que dá o checkmate, sabe? E aí eu falei, poxa, eu tô aí 2 semanas montando, mudou tudo. Mas por quê? E por que eu não vou ligar para isso? Porque o resultado chega. Sim. Porque uma coisa é você ler sobre campo, A né, outra coisa é você enxergar na criativo, tua mente. sabe? Você lê sobre campo criativo, sabe? A outra coisa é você sentir o campo criativo. Você vai sentir um ponto, você vai sentir o outro ponto. E você vai entender o que é um processo criativo. Quando essas duas coisas se juntam, o que você consegue mudar ali? Com o comando certo. É impressionante. Eu tentei fazer isso em 1998. Deu muita coisa certa, mas não chegou no auge. E talvez, depois de tantos anos, eu vá conseguir ver isso acontecer. Por quê? Porque nunca foi tão importante. Uhum. Porque o movimento vai acontecer no mundo, querendo você ou não, sabe? A única coisa que eu falo é não tente parar o movimento. Não tente retornar ao que era. Não fale como as pessoas, muito da minha idade, que diz, na minha época tudo era melhor. Não, era a sua época de movimento. Por isso que você vê que a época era melhor. Quando você consegue acompanhar o movimento, todas as eras ficam boas. Tudo funciona. Quando eu consigo trazer a minha experiência para o mundo de hoje, nossa, é fantástico. É um aprendizado a cada dia e você não lembra do peso. E o que eu falo é justamente para as pessoas que vão trabalhar, que estão trabalhando, que precisam tocar a vida delas, que têm planos de crescimento, que têm planos para chegar a um lugar muito alto. Elas vão ter que se descolar dessa realidade turbulenta para que elas criem projetos, para que elas sigam caminhos em que o caminho externo não esteja muito claro, sabe? Quando você tem um GPS na sua mão e você tem o GPS na mão, no celular, você não precisa mais ficar olhando as ruas e as placas. Você tem um caminho, só que você vai criar esse GPS interno. E esse GPS interno, impossível dele ser criado se você não estabilizar a sua parte emocional, sabe? Se você ainda se sente desesperado pela situação, se você entra em pânico pela situação, se você acha que o mundo está mudando e não vê a hora disso tudo parar, não vai parar. Essa é a regra do novo mundo. Aí vai ficar pior? Não, pior está na tua cabeça. Pior são as vozes que estão ali que você não vai aprender, que você não tem tempo, que o mundo vai acabar e que, ai meu Deus, o que vai ser a próxima?
E são essas conversas que te tiram do eixo e que criam, porque você está sempre criando, o caos. Você precisa aprender a criar a abundância. Você precisa aprender a criar a prosperidade. E como é que se cria a prosperidade? Você trabalhando com a sua parte consciente, com a sua parte subconsciente, a sua parte mental, com a sua parte emocional. Se você não souber fazer isso, e qual é a área que está subdesenvolvida? Quase sempre é a área emocional. E eu até digo que mesmo para as pessoas sensíveis, a área emocional delas muitas vezes não está equilibrada. Uma das coisas que a gente entende muito quando nós vamos trabalhar a música é que não adianta você gritar. Não adianta você sussurrar. Não adianta você ir para os extremos. Você vai ter que saber expressar as coisas dentro de uma forma harmoniosa. E essa forma harmoniosa, ela soa melhor, as pessoas compreendem melhor e você compreende melhor. Então, é por isso que mesmo quando a gente está gravando uma música ou a gente está falando alguma coisa, por mais dramática que seja a música, e quase sempre as músicas mais dramáticas, elas têm uma diferença muito grande entre o agudo e o grave dela. Entre a música cheia e os períodos de silêncio. Então, isso é o que torna uma música dramática. O que você fez, na verdade? Você aumentou a distância do yin e do yang. E por isso ela se tornou mais dramática. Porque ela vai para os extremos. Aonde está o caos? Exato. Nos extremos. Mas mesmo assim, você não pode fazer uma música o tempo todo dessa forma. Porque senão você não tem uma continuidade. Você tem a discrepância. E essa discrepância, quando você faz na música, você está fazendo na mente da pessoa. É por isso que eu estou falando. Eu acho que a música é algo muito poderoso para ser tratado de forma leviana. Por quê? Porque ela constrói ou destrói estados mentais. Exatamente. Entendeu? Porque ela abre literalmente o seu cérebro para várias versões diferentes. E você pode abrir para uma versão totalmente destrutiva. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você tá mexendo muito no caos. Mas calma, nem toda música dramática ela é pro caos. Mas o que eu tô querendo dizer é essa questão de frequências. Então, quando a gente quer passar... Você responde o chat. Eu respondo o chat na minha cabeça. Ela sem querer, ela fala, não, calma, não é assim, vai acontecer. Não, porque, gente, são muitas lives. Eu faço muita live. Eu vivo com as pessoas, com os meus alunos na minha cabeça. Eles têm um espaço na minha mente. Entendeu? Então, eles continuam aqui. Por isso que eu já sei o que vai ser perguntado. Ela fala e responde. Ela já sabe o que vem. Exato. Vocês estão aqui. Tá ao vivo, gente. Aqui. Então, o que acontece? Aqui, ó. Você vai começar a entender que as coisas estão acontecendo porque você criou dentro dos seus estados mentais. E existem coisas que têm passe livre para os seus estados mentais, que o seu raciocínio não consegue frear. Então, arquétipos ele não consegue frear. A ação dos elementos não consegue frear. Música não consegue frear. Não adianta. Imagem, você pode frear. Mas você vê que o momento, quando você quer mostrar o momento e o que está acontecendo, você vai buscar uma música que represente te leve a ter a emoção daquele momento. Porque a imagem sozinha, ela não tem. Você vai ter que colocar a música ali para trazer o sentimento para ali. Então, como é que você pretende trabalhar a sua vida a partir de agora se o seu emocional estiver naquele gráfico, sobe, desce, sobe, desce. Não, vamos falar de conexão, correto? Você tem que se conectar com você mesmo. E, normalmente, a tua conexão bem feita com você mesmo conecta muitas outras pessoas. Sim. Então, a ausência de conexão é o que promove escassez. Sim. E é o que promove o caos. Nada mais é do que a ausência de conexão. Porque a fórmula do sucesso é essa. Exato. É você saber o que você quer e as pessoas não estão tendo clareza emocional para saber o que quer. Tanto é que aquele exercício que você fez, quanto que você quer ganhar, quanto que você se vê ganhando no futuro. E quando você destrincha aquilo naquilo que ela deseja, no treinamento a gente mostra isso, a pessoa fala o seguinte,
Mas não vai dar para eu ganhar só isso, não. Para eu ter o que eu quero, isso aqui que eu quero ganhar, que ela julgou naquele momento. Mas como que ela julgou naquele momento? Naquele momento, ela estava cheia das vozes na cabeça, e quando ela deu o valor, a própria mente dela falou assim, nossa, mas isso aí é muito longe da sua realidade. Aí ela botou aquele valor. Quando ela foi destrinchando o que ela queria, ela viu que aquele valor não pagava aquela vida que ela queria. Então, a fórmula do sucesso está em saber com clareza o que você quer, é você se mover em direção a isso, que é a ação, e a persistência, para você ter o tempo. Aí você sabe o que você quer. Lei do mentalismo. Você começa a agir, você vai ter que criar campo. Aí vai entrar as polaridades, aí vai entrar a lei da atração, aí vai entrar a lei da comparação. Começa a entrar as outras leis do ritmo. E a persistência, lei da gestação. Então, mas como é que faz isso? A gente pode destrinchar isso aqui, e eu acredito que todo mundo que gosta desse assunto já leu isso de diversas formas, em todas as pessoas, em outros palestrantes, em outras. E aí, mudou a vida? Melhorou. Mas mudou? Se não mudou, é porque não teve a experiência. É porque você não entrou no estado criativo. Porque entrar no estado criativo à noite ou em algumas horas já muda muita coisa. Mãe, mas olha só, isso é normal. Você já faz isso há 30 anos e você não trabalhou a conexão do estado criativo. É porque eu peguei 15 anos e fiz isso full time. Sim, sabe por que eu fiz? Sabe por que eu sou essas terapias todas, essas filosofias todas? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu fiz isso em 98, eu já vinha estudando isso. E aí, juntando tudo isso, eu falei assim, precisa disso. Essa é a resposta. Essa é a fórmula, sabe? Não é a fórmula do ensinar, é a fórmula do vivenciar. Aí eu fiz o vídeo, né? Que parecia o Oscar. Toda hora a gente botava aquilo ali, toda palestra tinha aquilo ali. Então, chegava uma hora que chegava a ser um saco. Todo mundo falava, pra você ter uma ideia, eu não sei nem onde é que tá, porque eu perdi aquilo. E foi fazendo, e eu montei aquilo ali. Só que como chegou no congresso e eu vi que as pessoas falavam sobre muitas coisas, e eu juntei todos os palestrantes que falavam de diversas formas, de cientistas, de esotéricos, de psicólogos, de radiestesistas. Eu botei todo mundo junto, que eu queria ver o que ia acontecer. Né? Como biólogo, a gente reúne as populações para poder fazer análise. E eu botei aquilo tudo ali. E ali eu vi o seguinte, fantástico, todos fantásticos. A teoria era maravilhosa. Chegava a me apresentar um mundo que eu custava a acreditar que existia esse mundo dentro do mundo que eu vivia. E existia. Então, aquilo abriu meus olhos. Muitas pessoas que vão a eventos, que relatam isso. Abriu meus olhos, abriu minha cabeça para aquilo ali. E aquele evento abriu minha cabeça para aquilo ali. Mas eu olhei e falei o seguinte, mas não é só isso. Não está criando, está falando, mas não está criando. E eu, como sou uma pessoa que tenho esse feeling muito forte, pela padrão da Iris, eu sou agitador, flor, então eu sou a pessoa da comunicação. E por isso que eu gosto de falar de diversas coisas, porque essa é a minha capacidade. Eu costumava dizer que eu era um aparelho transcodificador. Eu pegava uma história e transcodificava para as pessoas. E eu falei, mas não é isso. A partir dali, eu desci do palco, eu fiz mais 2 congressos, não produzidos por mim, mas eu fiz mais 2 congressos, e eu falei, eu preciso estudar as terapias. Eu preciso trazer isso para o físico. 20 anos estudando terapias. Eu preciso trazer isso para o físico, porque está
tudo muito bonito, mas está aqui, ó. São regras. E tudo que ela estudava, eu estava crescendo, que em 98 eu tinha 5 anos. É. Então, todas as coisas que ela estudava, todos os cursos que ela fazia, todas as coisas que ela trabalhava, eu estava sendo criada. E eu sempre fui muito grudada em você. E quando eu Entendeu? fui para medicina chinesa, eu falei, é isso. Aprendi mais biologia com a medicina chinesa do que qualquer outra coisa. Que E é aí fantástico. eu fui pro Feng Shui, eu falei, gente, é isso, olha, é o local. Uhum. Entendeu? A importância do local. O local determina a espécie. Exatamente. Sabe? Você não vai ver o mesmo São Bernardo, e eu tive um, que nasce em Bariloche, que nasce na Suíça, nascendo no Brasil. Ele vai se adaptar. Depois de algumas gerações, ele vai se adaptar. Tá arriscado a pegar o São Bernardo que eu tive e colocar na Suíça, ele morre de frio. Uhum. Sabe? Porque ele vai se adaptar. Então, isso é uma coisa que todo biólogo sabe. Em algum momento, eles vão se adaptar. Fala o exemplo Porque que você fala, que você tem que saber se preparar para as coisas, porque é a mesma coisa que ir para o Polo Norte esperar eu sempre crescer. falava isso nas minhas palestras, e ela adora umas frases, né? Que eu dizia o seguinte: se você for para o Polo Norte hoje, você não vai esperar crescer pelos na sua pele para você não morrer de frio. Você vai usar um casaco. Então, você precisa da mente criativa para que você se adapte, para que você crie a realidade que você quer. Então, eu fui estudar isso no físico, porque eu falei, quase todos eles não davam importância para o físico, não davam importância para a área emocional. E desses palestrantes todos, eram muitos, viu? Todos no auge. Muitos poucos ficaram. Sabe? Para te dizer a verdade, eu só conheço 3 que continuaram. O mais frágil, em termos que os outros cientistas reclamavam, que era intelectualmente e que não tinha tanta condição, mas tinha um emocional que eu nunca vi na minha vida. É o que mais cresceu. E todo biólogo faz estudo científico. Eu tenho um estudo científico desde 1998. E eu vi as pessoas que estavam no auge, mas que tinham o emocional funcionando. Eu vi o que tinha menos capacidade de conhecimento. E hoje em dia tem uma capacidade gigante, porque ele teve emoção suficiente para criar a realidade que ele queria. E eu vi pessoas emocionalmente muito frágeis, mas intelectualmente muito fortes, não tiveram a chance de esperar o mundo ter o seu tempo gestacional. E essas pessoas começavam a achar que as mudanças que acontecem hoje tinham que acontecer há 10 anos atrás, há 15 anos, e eles começaram a virar apologista do caos. A cada caos que acontecia no mundo, eu falava, olha, não estou falando, só que eles não tiveram a tranquilidade de esperar o movimento se fazer. Eles não esperavam os 9 meses, eles queriam que a criança nascesse com 2. E essas pessoas foram destruídas pelo seu emocional. E aí, mais do que nunca, eu falava para a Carol, o importante é o emocional. Porque o conhecimento você adquire, mas a emoção diz se você vai ou se você fica. E numa época como essa que a gente está vivendo, e que ainda vem com tantas mudanças, se você não tiver o seu intelecto, que eu costumava dizer isso também nas palestras, você disse que esse ano vai ser diferente. Ano que vem você vai falar isso. Esse ano vai ser o diferente. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. E se esse ano não foi, você deu o comando. Por que não está indo? Que foi uma coisa que eu perguntei em 98. Se você diz, eu quero mudar, eu quero ter uma vida assim, e a vida não está mudando, existe alguma coisa nessa equação que está impedindo você de ter o resultado. Então, é isso que eu vou falar para vocês. E por isso que hoje eu estou falando mais do que ela. Não, tô né? espectadora também. Porque eu Mas não tô reclamando, não. Tô ótima. Eu estou explicando o porquê de tudo isso.
E perdi o fio da Você meada. estava falando de toda a importância de você trabalhar o seu emocional. Exatamente. Porque se você não tiver o emocional, você não tem clareza. Ele não permite nem você aprender, porque ele fica na tua cabeça o dia inteiro dizendo: é muito difícil, você não vai conseguir isso. Meu Deus do céu, olha só como é que faz. É muita coisa. Não dá. Olha o cenário, e o cenário te mostrando, o físico, te mostrando o tempo todo. Olha, amanhã vai ser pior. Olha o Tem caos, uma olha parte isso. da arte da guerra que fala muito sobre isso. É, 2 livros de estratégia na arte da guerra muito Uhum, conhecido, mas existe Os Cinco Anéis do Musashi também, é um ótimo livro de estratégia. Mas o Arte da Guerra, ele fala sobre uma questão muito interessante. Ele vira e fala, você tem que parar para escutar se existe falatório nas tropas inimigas. Porque se aham, houver falatório, não há unidade. E se aham. não houver unidade, eles não vão conseguir conquistar os objetivos deles. Na cabeça é a mesma É a coisa. mesma coisa. Eu gosto muito do Sun Tzu porque parece que ele é a arte da guerra de uma pessoa contra o outro. Não, ele trabalha. Todo o oriental, ele pega exemplos físicos e explica o mental, porque eles compreendem, principalmente nessa base, né? Todo oriental, né, mas a maior parte deles compreende que o que está por fora é a mesma coisa que está por dentro. Uhum. Então, o sentido de organização é o mesmo. Excesso de falatório mental é desorganização. E a desorganização impede você de atingir os seus objetivos. E dentro dessa parte, as frequências vão trabalhar muito forte. Por quê? Porque não existe você discutir com o emocional, o seu Não. emocional. Você vem tentando fazer isso sua vida inteira, não deu certo. Então, para que repetir? E aí você vira e fala: ah, não, então eu vou trabalhar para estar sempre em tranquilidade. Aí eu vou te dizer, começo de era, meu bem, muita pressão para você contar apenas com o teu estado de tranquilidade. Você Não, vai não tem. escorregar. Agora, você vai escorregar e você vai achar que é o fim do mundo, ou você vai escorregar e você vai levantar de novo? Cadê a sua flexibilidade? Exatamente. E para isso, você precisa trabalhar muito mais pelo alto impacto. Você precisa impactar as suas emoções para que elas naturalmente se organizem. E elas, imediatamente, quando elas se organizam, elas abrem os seus estados mentais e tudo aquilo que você estava com dificuldade de ver, você passa a ver imediatamente. A solução para você ganhar mais dinheiro, a solução para você organizar a sua família. Todas as áreas que você precisa, elas não estão fora de você, elas estão dentro de você, porém elas não estão ativas. A arte, ela muda em 2 horas uma concepção de uma vida. Quer ver? Sim. Eu vi vocês falando muito, a geração de vocês, falando de Wakanda. Ah, sim. E todo mundo que falava da África falava assim como um continente que ainda precisava de muito desenvolvimento. Bastou um filme Que colocar todo mundo fica assim, eles Pan- têm Wakanda. Pantera Negra, que todo mundo fica assim, tem alguma coisa escondida naquilo ali. Tem. Então, como que você cria em 2 horas, Que filme. sabe? Você cria em 2 horas uma nova concepção, independente de tudo que você estudou na sua vida inteira. Essa é a importância. Essa é a importância quando você, sabe? E por isso eu mudei. Eu tinha feito mais do mesmo. Eu tinha feito novos treinamentos. Quando você me mostrou aquilo ali, eu falei: não, vai ser experiências. Vamos sentir o que você aprendeu. Vamos, pela primeira vez eu acho que dá para fazer o que eu pensei, sabe? Vamos sentir, vamos aprender pelo emocional. Porque pelo emocional você cria nova realidade. Pela primeira vez eu vi que é possível, sabe? Por quê? Porque eu tive que ter uma outra pessoa que tinha um outro conhecimento que não fosse o meu para poder entender. E isso aí, por isso que eu quis hoje falar sobre isso. Uhum. Porque pela primeira vez eu acho que vai dar para ser aquilo que eu pensei em 1998, sabe? E foi Que muito interessante, né, que você preparou isso antes. Eu venho trabalhando essa parte de música e sempre quis fazer isso, mas até o momento que eu me virei para os seus 30 anos de conhecimento, eu ainda assim não sabia o que eu ia fazer com tudo aquilo que eu sabia de música. Então foi pegando
todo o conhecimento e trazendo para a maior comunicação do mundo, que é a criadora de experiências, que é a música selecionada, organizada, o ambiente, tudo junto, que a gente consegue criar o que todo mundo falava, como se fossem os portais, né? Os portais existem. Porque você já sabe. Você já deu o comando. Todo ano você dá o comando que dessa vez vai ser diferente. Você anota tantas vezes. Você entra na academia. Você paga a academia. Todo mundo fala que o dinheiro é difícil, mas todo mundo paga a academia. Uhum. Agora, ir para a academia é outra coisa. Todo mundo paga uma série de coisas. E todo mundo fala que o problema é que eu não faço as coisas porque eu não tenho dinheiro. Não, você paga. Quantas coisas você pagou? Quantas coisas você fez, investiu e você não teve a tranquilidade de fazer? Quantos aparelhos você comprou na sua casa e que disse que dessa vez ia ser diferente? Uhum. Quantos cremes caríssimos você comprou e que disse que ia fazer um ritual toda noite? Uhum. Quantos alimentos você falou que a partir de agora a sua alimentação ia ser diferente? E por que você não fez? Não, a pergunta, na verdade, é: você vai continuar fazendo isso? Porque sempre que as pessoas falam para mim, Ou você elas vai dizem transformar? que o financeiro é o fator limitante. Mas quando eu comecei a entrar por essa parte de terapia, eu falei, não é um fator limitante. Porque você compra o creme, você compra o aparelho, você paga a academia, você faz. Então não é. E por que você não dá continuidade às coisas? Porque o seu emocional não permite. Ele começa a questionar. Você hoje está cansada, você ainda vai fazer isso? Amanhã você vai estar morta. Para que você faz isso com você mesmo? Sabe? Ah, não. Eu tô em dieta e agora eu me aborreci, eu tenho que comer um doce. Eu mereço. Eu mereço. Sabe? E aí você fica dando prazer em dores. Prazer Mas e você punição, não né? consegue fazer isso de uma forma equilibrada. Por quê? Porque você não está equilibrado. O seu intelecto está aqui em cima e o seu emocional está lá embaixo. Se você não trouxer esse emocional, não adianta você trabalhar o intelecto. Não adianta ler 300 livros. Porque se você não colocar em prática, você não vai ter a tranquilidade de colocar aquilo ali no objetivo da tua vida. Então, por isso eu falei, quando eu vi hoje que ela me mostrou, o que você acha de fazer Ai, o isso? chat vai reclamar muito. Vai. Eu falei, gente, Não dá pra mostrar, gente. Não dá, tá aqui. 1998, voltou. E ela pegou as músicas que eu usei em 1998 Mas isso aí eu cresci e com. misturou com as músicas de hoje. Olha, aí eu falei, eu tenho que falar. Eu vim aqui todo esquematizadinho, que eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. Falei, não vou falar sobre nada. Deixa eu começar e Mas a praticamente Pirates só eu que falei. House é onde você encontra o ouro. Mas era. Quando eu chegava em casa, e eu atendo, né? Então, eu atendo eu atendia, né? Dor e atendia também esses grupos que eu... grupos não, que eu atendo pessoalmente. De pessoas, de executivos que estavam no lidar da vida deles e eles precisavam ter a tranquilidade para seguir adiante e não conseguiam. Então, tinha dias que eu chegava e dizia assim, cara, não anda isso. E para mim, não andar é a morte. Não mudar a estrutura, eu não consegui ver a estrutura. E eu chegava, puxa, eu penso que a pessoa está lá na frente, aí acontece isso aqui, ela volta ao ponto inicial. Quem nunca? Quem nunca? Andou e falou, agora vai. Uhum. Aí acontece isso aqui na vida e volta. E eu chegava a pau da vida e ela estava numa festa. A gente montou, né? A gente montou o No estúdio. escritório, no estúdio. E ela estava numa festa. Aí eu chegava lá, estava na Party House, que nem era isso que a gente está fazendo hoje. Uhum. E quem é mais antigo sabe. Era Party Era House. muito parecida com a Universes. E ela falava em 3 línguas. Ao mesmo tempo, aquilo era um tiroteio. Gente, mas eu chegava ali, toda a raiva, todo o cansaço, Zerava. mudava. E aí eu ficava para ela, faz a Party House. Era muito engraçado porque mamãe lidava com isso, né? E meu pai é advogado. Então, ele lida com problemas o dia inteiro. Então, sempre chega no final do dia,
os dois estavam de cabeça quente. E, além disso, o meu pai é do signo do coelho, então ele já é mais preocupado por natureza, ele dorme cedo. E ele falava, cadê a Pirates House? Vai ter hoje a Pirates House. Eu descia. Ele Então, mesmo falava, era muito à interessante. noite, ela tava lá 1000 por hora, eu chegava, eu não subia, eu não comia, eu sentava lá e ficava. Uhum. E quem é mais antigo sabe que eu ficava assim, coloca aquela música, Carol. Coloca Por que aquela. Que você não vai botar Por essa que música? você não foi essa? Na própria Prosperity, esse ano, ela encheu a paciência pra lançar. Ela queria que eu lançasse sem registrar. Ela queria qualquer coisa que a música saísse logo. Aquela blá, blá, blá. Ah, o Armin van Buuren. Mas não é a original, tem que ser o remix. Porque o que acontece, gente? Tem determinadas... Mas é a forma que você criava, Tem né? determinadas sutilezas que você tem que entender. É o que eu falo. Eu vivo falando, né? A música ela é um grande portal. Mas não adianta você pegar qualquer música. Não adianta você pegar uma música que você não entendeu o que está sendo passado. Eu realmente tenho uma visão muito forte dentro da música, muito forte dentro de energia, e por isso que eu sei alinhar essas coisas. Mas não foi de primeira, entendeu? Eu tive muitos anos no estúdio para conseguir alinhar as coisas e conseguir passar para o físico coisas que estavam na minha mente. A Party House, pra mim, era Não, fantástica. eu falo isso porque o que acontece? O impacto desgovernado é a mesma coisa que ser atropelado por um caminhão, entendeu? Você não entende o que aconteceu. Agora, quando você faz isso direito, você tem a transformação da sua vida. Eu fiz isso todas as vezes que eu queria dar saltos e eu saltei. E saltou, né? Entendeu? Quando eu quis a turnê nos Estados Unidos, eu só fiz isso. Só. Mais nada. Só isso. Não, e quando você fez a Universes, que você abriu todo o teu horizonte. Quando eu fiz a Universes em 2021, pela primeira vez fechada. Início, né? Início de 2021. Naquele ano, eu mudei toda a configuração do meu negócio. E preparei tudo. E no ano do Tigre, o negócio saltou. Exatamente. E olha só, eu fiz um rompimento muito grande. Eu só falava inglês e eu comecei a falar em português. Em todos os lugares. Eu achei aquilo, falei assim, meu Deus do céu. Todo mundo queria mas me matar, inglês- porque viraram e falaram, pô, Carol, você tem 200 mil seguidores. Como é que você vai fazer com isso? Eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque dá pra fazer. Então, assim, eu já arrisquei durante a minha vida toda, em todas as coisas que eu fiz. Sempre foram coisas do impossível. Gostava muito de Missão Impossível também, né? Então, bastava ter uma coisa que era improvável, eu falava, vou pegar e vai dar. Então, sempre foi. todas as coisas que eu fiz foi baseado nisso. E você mantém o mesmo perfil, né? Da mesma forma que eu lido com o meu negócio, assim, todos os esportes que eu gosto são esportes de risco. De risco. Então, por que eu gosto disso? Porque ele exige emocional e mental ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu sempre trabalho muito bem os dois lados do meu cérebro. E eu consigo ver estratégia. E eu acho que tem que mexer nisso e mexer naquilo. Tanto que a maioria das pessoas que caíram no meu perfil esse ano viraram e falaram, Carol, nunca vi alguém que fala as coisas da forma com que você fala. Por quê? Porque você não pode contar com o mundo baseado só no conhecimento que o pessoal fala. Tem muitas vertentes ali. Tem muitas vertentes culturais ali que você tem que saber para começar a falar de energia. E você tem que traçar uma estratégia, porque senão você nunca sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Você tem que ter coragem suficiente para botar as coisas em prática. Só que mesmo que você não seja uma pessoa corajosa, dá para fazer você ficar. Pois é. Eu Com também alto impacto. acho. Com alto... E por que eu tô falando sobre isso? Porque pela primeira vez eu acho, e eu tenho certeza que Gente, cria ela tá porque- calminha assim, eu tinha que filmar. Eu vou fazer um reality show da minha vida e vocês vão ver. Gente, olha só, eu arrumei o closet dela, que eu tô com tanta raiva dela, porque Vocês ela vão não ver tinha um montado dragão. Madeira, a capacidade. Vocês estão vendo a Casa dos Dragões, né? House of Dragon. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que é um dragão em sua Ontem, plena forma. pra eu não Dracarys é enforcar. pouco. E ela foi brigando comigo em vários momentos do dia. Toda hora que a gente se encontrava, o pau quebrava. Olha, Então o eu pior que passava foi. no corredor, ela me catava no corredor. E mamãe, quando se espalha, nada junta. Aí ela foi dormir. No ódio, e foi dormir. E eu dormi também, né? Só que do nada eu tive um estalo na minha cabeça e eu virei e falei assim, cara, eu vou começar a trabalhar. Eu tava fazendo aquele exercício de como você quer se sentir, porque eu tava com ódio também, eu tava prestes a te bicar. Mas eu me segurei
E virei e falei assim, como eu quero Até me porque sentir? eu consumo ela e ela me dá energia, então eu fico num gás. Exato, isso me indigna num nível, assim, Isso. Ainda hoje botei absurdo. verdinho, eu falei, hoje ela não me pega. Pois é, eu fiquei indignada, muito indignada. E aí eu virei e fiz aquele exercício que eu falei na Jornada da Prosperidade, que era, como você quer sentir? Você quer ficar com raiva ou você quer estar bem? Você quer estar preso ou você quer estar livre? Cara, na hora isso veio na minha cabeça. E aí eu fui, acordei, peguei o computador sentada na cama e comecei a trabalhar, jogar as coisas pra começar a me entender. E foi aí que eu fiz tudo isso. Poucas vezes na minha vida eu me surpreendi, e essa foi uma delas, porque eu achei fantástico. Ontem eu arrumei o closet dela, que você não tem noção, tem coisas desde Eu 13 terminei anos no horário da vesícula. da vesícula, né? Então, da criatividade, né? Então, o que que aconteceu? Eu arrumei o closet dela inteiro, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa física para eu não matar ela. Entendeu? Para eu não matar ela, eu preciso fazer. A internet, graças a Deus, estava instável. E aí eu falei, é melhor, porque aquilo ia me deixar mais Ela irritada. arrumou o meu closet Eu inteiro. arrumei o closet dela inteiro, vocês não têm noção. Eu tirei coisas de lá que eu acho que ela era criança que ela guarda. Então, tinham coisas que não cabiam mais em você. Não, gente, é porque eu tenho o mesmo corpo desde sempre. Então, por exemplo, eu tenho calça desde que eu tinha 16 anos. E aí eu falei, se você não vai usar isso. E aí ela ainda passava no corredor e dizia assim, mas essa aí eu gosto. Eu falei, não, não gosto não. Então, aí eu falei, eu vou arrumar o closet inteiro, porque eu preciso fazer alguma coisa física para drenar a mim. Eu escrevi para vocês o manual Maia para que vocês drenem. Não deixe essa emoção, porque senão, ai de quem pisasse no meu pé, eu ia explodir. Então, eu arrumei tudo. Aí eu falei assim, vou no físico. Fiquei a tarde toda dentro do closet dela e ficou perfeito. Aí eu falei, agora eu vou Agora dormir. eu vou chamuscar ela. Me catou no corredor e eu falei assim: a gente não vai brigar, você entendeu? Eu vou pro outro lado. E eu E falei, aí eu por que fui. você não tá Você da tem que ver cama? como tá tranquila Mas agora, tá por calminha, que eu montei o evento inteiro no computador em uma hora. Então, mas ela conseguiu colocar Mas é ali. porque eu não tava gostando da forma com que tava sendo colocado. E o que que acontece? Tem a hora que dá a minha liga. Eu preciso mexer na parte musical. Só que eu não vou fazer a Universes como as pessoas veem a Universes que eu faço na live. A Universes que eu faço na live é limitada. Eu vou fazer o evento inteiro de Não, com Universes. certeza, porque No mudou. final, ela fica mais forte, Gente, eu mas o tô evento inteiro 2 é. semanas montando Eu mudei um tudo. trabalho. Ela mudou Tudo. tudo. Ou seja, eu agora vou adaptar isso para que as pessoas sintam e elas realmente vão aprender o que elas vêm lendo há muito tempo. Foi muito interessante que até Marcelo veio assim, que música O é essa? E motorista essa daqui? veio botando no Shazam e ia para cada coisa que vocês não tinham ideia. Porque eu fiz isso, mas eu não consegui criar o clima. E quando você cria o que o cinema faz de uma forma muito perfeita e precisa ter pessoas que sejam preparadas para isso. Ela realmente. E pessoas que criaram, então ela sabe o que ela está fazendo. E ela conseguiu criar dentro de um computador, dentro de um laptop, que eu vi, eu falei, gente, ela conseguiu concentrar. Então, vocês estão preparados para aprender definitivamente aquilo que vocês leem há 20 anos? Eu, então, leio há milênios, entendeu? De uma forma prática, é só você alinhar seu emocional com seu intelectual e na mesma hora você aprende. A E gente vai aprende construir essa assim, ponte. sabe? E eu fiquei encantada que ela conseguiu, embora ontem eu quisesse matá-la. Hoje eu estou impressionada com as coisas que ela criou. E por The isso que eu quis Crack falar, Music, né, gente? porque se você não criar fisicamente, não adianta você ler 300 vezes. Não adianta. E a gente não tem tempo nem tranquilidade externa para que isso aconteça. É isso que eu ia E falar. você precisa de resultados. Eu acho que um dos grandes ingredientes hoje em dia não é só mais a questão do tempo. É que, como por fora tá muito yang, você não vai conseguir estabilizar se você não começar a trazer para perto.
você não pode ter uma discrepância muito grande do que está acontecendo internamente de você do que está acontecendo por fora. Tanto que você vira e fala. Uma das questões que fala no Imperador Amarelo é que você, mesmo no inverno, muitas vezes você tem que resfriar um pouco o corpo. Trazer um pouco da energia de fora para dentro. Para dentro, para criar o campo e criar a vida. O estado criativo, ele se mantém dessa forma. Então, se você não trouxer o movimento, você não vai conseguir permanecer. E no Sun Tzu ele fala, você ganha a guerra antes da guerra começar. É verdade. E aí eu quero saber se você está preparado para ganhar a guerra antes da guerra começar. E não é guerra física. Não. É o movimento de um novo ciclo. Não tem bom nem mal. É apenas o movimento de um novo ciclo. E esse ciclo começou. Quer você queira ou não, você vai ter que se adaptar a ele. E não culpe as situações, porque tudo que está por fora está por dentro. Vão passar bem e outras pessoas vão passar médio e outras pessoas vão passar mal. Mas existem pessoas adaptadas que levam casaco, tem pessoas que não levam casaco e vão morrer de frio, entendeu? E tem pessoas que não vão nem conseguir sobreviver, porque elas vão esperar criar pelo e não é assim que funciona. Existe um tempo gestacional para tudo. Então, põe na cabeça de vocês. Vocês não precisam de mais conteúdo, vocês precisam de experiência. E se o mundo não está preparado para que vocês tenham essa experiência, vocês vão ter que criar essa experiência mais rápido. E existem pessoas preparadas para fazer isso. Exato. E eu espero que todo mundo prospere, porque é possível. Exato. E também espero vocês no Clube da Prosperidade. Ah, eu também. Agora eu quero ver. Agora ela pegou, porque ela não estava pegando. Então... Deixa comigo, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu... Até travou o celular. Até travou o celular, exato. Né? Mas vai consertar, neném. Pode deixar. Pessoal, esse é mais um podcast, Pirates House. Aqui vocês encontram o ouro, né? Na verdade, vai ser muito interessante, sabia? Um dia trazer a Pirates House e o podcast da Pirates House, que nada mais é do que uma versão diferente da Universes. É muito bom. Eu gosto muito. É um pouco mais intensa que a Universes, mas é isso, gente. Vocês estão pegando aí conhecimento de 30 anos e se juntar, né, com os meus 15 anos focado em música e frequências. Já é uma vida. Já é uma vida, exatamente. E tá sendo maravilhoso tudo isso, gente. Porque a junção é que faz a criação. Eu também gostei muito do processo. A gente veio de Niterói ao Rio, vendo toda a Universes, Clube da Prosperidade, pelo computador. E foi assim, absurdo. Absurdo. Impactante. Eu já vi isso acontecer em outro nível. Com ela. E a briga era justamente por isso. Eu não tô vendo você colocar isso pra frente. Você não vai lavar roupa suja aí. Não vou. Eu não tô vendo isso. E ela botou. Tá aqui. Mas vocês vão ver. Tá aqui. E vocês verão. Um grande beijo, pessoal. Eu sou da Kraken Music. Essa é a Mama Kraken. Beijo, beijo. Beijo.